Bom dia a todos, eu sou a Deusa, né? Vou falar sobre Paulo de Tarso. Eu sei que... Vocês estão ouvindo bem aí? Eu pedi para desligar o ar-condicionado porque eu passei por cirurgia da catarata e seca muito os olhos, eu sinto dor, né? Se vocês sentirem que está começando a esquentar, aí a gente vai pedir para as meninas aqui abrirem a janela, né? Para entrar mais vento, porque eu não consigo com o ar. Bom, aí eu vou falar sobre o Paulo de Tarso e eu me baseei em vários lugares, né, vários temas aí para falar sobre ele. Um deles é o livro Paulo Estevão. Alguém aqui já leu esse livro? É um romance histórico, né, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. É um romance histórico, é um dos melhores que eu já li, assim, eu gostei muito, desde que eu li faz tempo, eu li faz, sei lá, 6 anos, alguma coisa assim. E aí eu fiquei fascinada pelo personagem, Paulo de Tarso, por tudo que, pela mensagem dele, por tudo que ele viveu, pela história e tal. E embora o Lar já fez várias palestras sobre Paulo de Tarso, eu sugeri fazer uma palestra e fazer a correlação com a cidade de São Paulo, que eu, imediatamente, a hora que eu li o livro, eu fiz essa correlação, né? Aí o Lar aceitou a sugestão e me deu a fazer a palestra, só que não deu tempo de eu ler o livro novamente. Então, eu tive que rememorar tudo que eu li com várias palestras. Como eu fiquei bastante tempo em casa por conta da cirurgia, eu fiz uma maratona de lives espirituais, que foi muito legal também, sabe? Com muita informação, de muitas... Hoje em dia você consegue ir no YouTube muitas lives, muitas informações, é uma coisa muito rica. Então, uma das palestras legais que eu assisti, que eu quero comentar com vocês, que eu me baseei muita coisa por ela também, é da FEB TV e o palestrante é Jaque Darsa. E me baseei, claro, pela palestra da Irani e de outros colegas que aqui, né, por aqui fizeram falaram sobre esse tema. O Paulo de Tarso, na realidade, ele nasceu como Saulo, né, numa região histórica chamada Cilícia, na foz do rio Tarso, que hoje seria a Turquia, né? E ele nasceu de uma família de judeus com muito dinheiro, nasceu já em berço esplêndido, a gente pode dizer isso. A família tinha muito dinheiro, uma família muito bem conceituada, de prestígio, e tinha a cidadania romana. Eles, como judeus, apesar de não morarem em Roma, eles moravam lá nessa região, eles tinham a cidadania romana por serviços prestados, porque eram pessoas de prestígio. Então, os pais passaram para os filhos, ele nasceu com essa cidadania romana. Isso num período em que os romanos eram os dominadores de tudo, eles dominaram todo o Oriente Médio, Europa, etc. Isso era um grande trunfo na mão, né? É mais ou menos hoje como você já nascer com a cidadania europeia, né? Passaportezinho pronto, né? É mais ou menos isso. Então, ele tinha muito prestígio. Ele sempre, desde pequeno, mostrou bastante qualidade intelectual, capacidade cognitiva, uma pessoa assim, com muita facilidade no aprendizado. E se interessou muito para as escrituras de Moisés, e a família, então, colocou ele, se mudou para Jerusalém, para que ele fosse um doutor da lei, né? Então, ele passou a estudar, né, como um fariseu, porque passava-se vários estágios até chegar em rabino, tal, e ser, assim, os tops de Israel, né, de Jerusalém. Então, ele foi estudando e cada vez mais ele tinha muito prestígio. Ele era jovem, mas com muito prestígio por causa da capacidade intelectual. Ele aprendia muito fácil, né? E era uma pessoa que já nasceu com essa aptidão para a religião. Vocês sabem que na época os judeus eram os únicos que acreditavam em um único Deus. Quando os romanos, os outros ali do Oriente Médio, eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? E os judeus não, acreditavam nas escrituras de Moisés, um único Deus, tal. E aí, ele lá em Jerusalém,
ele começa a ouvir, ele nasceu numa época que Jesus ele não viu Jesus vivo, ele não conheceu pessoalmente, né? Ele já tinha nascido, ele nasceu no ano 5 da era cristã. Então ele não conviveu com Jesus, nunca tinha visto, etc. Mas os apóstolos de Jesus, depois da crucificação, eles montaram a Casa do Caminho, que era um centro de acolhimento, de pregação da palavra de Jesus e também das curas, tal. É interessante que a Federação Espírita aqui de São Paulo tem uma casa de acolhimento para pessoas assim em situação de vulnerabilidade, situação de saúde e tal, que chama Casa do Caminho. Não sei se ainda está aberto, mas assim, era muito famosa, eu acredito que ainda está. Bom, isso é um parêntese, né? Então, o Saulo, né, ele nasceu como Saulo de Tarso. Tarso era a cidadezinha lá que ele nasceu na foz do rio Tarso. Ele começou a ouvir falar muito sobre uns judeus que tinham lá, um povo assim meio humilde e tal, que fazia pregações e falava de um tal de Cristo, que ele não sabia direito quem era. E ele resolveu ir lá nessa casa, que é a Casa do Caminho, era uma casinha simples, tal, onde eles faziam as pregações, as curas, os atendimentos, etc, né? E ele ouviu uma das pregações e achou aquilo tudo muito estranho, porque era muito diferente das escrituras de Moisés, de tudo que ele conhecia. Então falava do amor universal, amar o próximo como a si mesmo, e tudo era assim muito estranho. E ele começou a achar aquilo perigoso, tipo, pessoal meio subversista. E ademais ele ficou pensando, pô, esse pessoal é ignorante, não estudou, esses judeus que estão fazendo isso. Esse Cristo, quem é ele? Veio de Nazaré, um lugar longínquo, uma cidadezinha lá distante, não tinha estudado, né? Como ele, como as pessoas ali das sinagogas de Israel, de Jerusalém, como que poderiam ficar pregando uma coisa tão diferente? Então ele levou para os superiores dele aquilo como uma coisa que tinha que combater aqueles homens, aquela seita, que muita gente comentava sobre isso, principalmente a população, o povão. Comentava muito que ia, tudo que acontecia por lá. E aí ele começou a perseguir essas pessoas, né? Perseguir muito. E ele, nessa perseguição, ele detectou 4 líderes lá da Casa do Caminho que ele resolveu prendê-los, que era Estevão, Filipe, Pedro e João. Ele prendeu esse pessoal e marcou um julgamento. E o professor dele, ele tinha um mestre que estava bem acima dele, e esse mestre tinha simpatia pela Casa do Caminho, pelas tudo que Cristo deixou de mensagem, então, e chamou ele em particular e disse, olha, eu peço assim um favor, pessoal, solte esses 4 homens, não deixa para lá, esses homens assim são pessoas bondosas, tal, eu peço por mim que você solte eles. E aí, em consideração ao professor dele, ele foi fazer a soltura, tal, mas o Estevão argumentou com ele. E o Estevão tinha tanta capacidade intelectual quanto ele, de argumentos, de debates, de querer falar sobre a palavra de Cristo, e ele debatendo contra. Ele não gostou nada daquele debate. Oi? Daquela afronta, e ele sentiu que o cara assim tinha ganhado no argumento. O cara era bom, né, o Estevão, nos argumentos, e aquilo foi para ele humilhante. Ele resolveu então soltar os 3 que o professor pediu, solta os 3, e no julgamento ele condenou esse Estevão à morte por apedrejamento, né? Então, o Saulo, ele traz para a gente, eu gosto de trazer para os nossos dias atuais, tudo que a gente aprende. O que ele trouxe, né? Para a gente pensar muito sobre como a gente se acha, né? Ele se achava, ele tinha poder. Era uma pessoa assim, muito influente. Então, muitas vezes o que a gente pensa como certo tem que reavaliar. Pode não ser o que está certo, né? A gente sempre tem que avaliar o que está certo e o que está errado. Então, essa coisa da prepotência, de se achar muito, de muito orgulho, tudo isso Saulo tinha, porque era uma pessoa de alto nível.
E, coincidentemente, ele estava noivo de Abigail, uma moça que ele tinha se apaixonado, super delicada, amorosa, etc., que era a irmã de Estevão. Aí, quando ele condenou Estevão à morte, ele foi lá e rompeu com essa noiva. Porque ele pensou com ele, como que eu posso ser noivo da Abigail e mandar matar o irmão? Então, ele rompeu com a noiva, tal, falou que não queria mais e seguiu e apedrejou lá, o Estevão foi apedrejado pela população. Bom, aí passou um tempo, ele continuava ouvindo histórias da Casa do Caminho e aquilo ia irritando. Esse povo tá lá falando isso de novo, né? Mas ele começou a sentir saudades da noiva, sabe? Ele começou a ver que ele gostava da noiva. Aí ele foi lá tentar, passou um tempo, né? Da morte, etc. Foi lá, depois de um tempo passado, reatar com a noiva. Só que quando ele chegou na casa da noiva, ela já estava muito doente, à beira da morte. No final, ele pegou ela no leito de morte. E aí, no leito de morte, ela fala para ele que ela já está indo embora, ela sente que ela já, eram os últimos minutos dela e tal. E ela fala que ela se converteu ao cristianismo. Ela virou cristã, nesse período que eles ficaram distantes, né? E ele descobre que quem fez essa transformação, quem fez foi assim, o mentor dela, intelectual, para essa mudança, foi um tal de Ananias, que morava lá numa cidade distante chamada Damasco. Aí a moça morreu, né? Ele ficou muito revoltado com tudo, porque aí afeta o amor dele. Ele viu que ele amava essa moça, né? E a moça morreu e ainda falou que era cristã, uma coisa assim que para ele era abominável. Então ele tinha que acabar com esses caras todos esses seguidores de Cristo, e principalmente o tal de Ananias, que fez a moça ser convertida, né? Aí ele foi embutido de muito ódio, muita raiva e tristeza pela morte, né? Pelo amor que foi embora. Ele conversou com os superiores e convenceu os superiores que ele devia ir atrás de Ananias lá na cidade, lá em Damasco. Aí deram autorização para ele ir para lá. Ele pegou uns auxiliares e foi. De Jerusalém para Damasco são 300 quilômetros. Damasco hoje é a capital da Síria, né? Naquela época não chamava Síria, mas era toda a região do Oriente Médio. E aí ele foi lá fez a viagem, uma viagem longa, 300 quilômetros, deserto, atravessar o deserto não é fácil. Quando ele está na entrada de Damasco, né, assim, tem um portal para entrar em Damasco, ele vê uma luz fortíssima, uma luz muito forte, que cega ele imediatamente. Né, um brilho que vinha do céu gigantesco. Ele cai nas areias lá do deserto, sem enxergar nada, só com os auxiliares, e pergunta, ele para e escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí aquilo para ele, naquele minuto, passaram-se alguns minutos que ele fica ali no chão, na areia quente do deserto, e a vida dele muda, se transforma naquele momento, porque ele sente o amor universal, que Jesus, falando com ele, passa esse amor. É uma coisa muito intensa, uma coisa que ele nunca tinha sentido. E aí ele fica muito surpreso com aquilo, não enxergando, e por que me persegues? E pergunta: quem sois? Aí Jesus fala: eu sou Jesus. Quando ele fala eu sou Jesus, vem tudo à mente: a morte da noiva, a perseguição, a morte do Estevão, tudo que ele perseguiu. E aí é a maior transformação que uma pessoa pode ter nesses minutos, que ele fica pensando como ele sentiu o amor no coração. Então é o amor que faz a transformação dele, porque aquela energia de amor intensa, né, faz ele pensar e analisar que ele estava errado. Foi assim, minutos em que ele conseguiu observar tudo isso, né, dentro dele. Aí ele, completamente vencido por tudo isso, pergunta, né,
que queres que eu faça? Então ele já se sente assim um servo de Jesus à medida que ele pergunta, o que queres que eu faça? Ele se rende totalmente, né? É uma transformação, é uma coisa assim muito grande. Aí Jesus fala, entra em Damasco e saberás, né? Aí ele, para entrar em Damasco, tem que ir com o auxiliar, ele não consegue nem, né, andar, tá cego, não sabe para onde ir. E os auxiliares levam ele a Damasco, escolhem lá uma pousada, ele fica nessa pousada, uma pousada humilde, né? E ele dispensa esses auxiliares, porque ele vê que não tem mais sentido, que eram empregados dele, empregados do templo, né? Esses auxiliares. Ele se rende a Jesus, então ele dispensa esses caras. E ele fica lá rememorando, cego, rememorando tudo isso. Quando a gente não enxerga, você passa a pensar, né? Faz uma imersão em toda a sua vida. Ele, nesse momento, fez uma imersão em toda a vida dele. Lembrando que ele sempre foi um homem religioso, né? Ele foi estudar as Escrituras porque ele era um homem religioso, ele tinha uma fé muito grande. Então, a gente percebe também o amor de Jesus nisso daí. Embora ele tinha perseguido todos os cristãos, né? E Jesus sabia que, no fundo, ele tinha um amor que poderia ser convertido para um amor universal, né? Então, o amor de Cristo mostra muito essa transformação, que ele sabia que naquele indivíduozinho ali, o amor de Cristo é assim, ele acredita na gente, mesmo as pessoas que fazem as maiores coisas erradas, ele sempre está acreditando naquele ser humano, né? Bom, aí ele vai para lá, para essa pousada, e nesses 3 dias de cegueira, aparece Ananias, aparece lá para ajudá-lo. E Ananias começa a tratá-lo dos olhos, né? Ananias começa a tratá-lo com receitas caseiras, etc. E começa, nesses 3 dias de tratamento, Ananias vai falando, porque Ananias era um grande, apóstolo de Jesus, né? E vai explicando como que era, como que Jesus fez. Afinal, ele não viu Jesus, ele não conheceu pessoalmente. Então, ele não sabia exatamente como que era, ele ouvia falar. E Ananias vai explicando tal, e ele volta à visão. Aí ele volta à visão e vê que ele não pode mais continuar com aquela vida que ele tinha, não pode ser na sinagoga, e vai procurar os apóstolos da Casa do Caminho, aquele que ele perseguiu, e pede, olha, eu quero saber tudo sobre Jesus, né? E naquela época, os apóstolos não sabiam escrever, não sabiam ler. O único que sabia era Mateus, que tinha feito anotações. Em toda a vida que ele viveu junto de Jesus, ele fez anotações. Então, ele pediu uma cópia dessas anotações todas e deram para ele uma cópia, fizeram lá uma cópia de tudo que eles podiam. Eles falaram várias coisas para complementar, para fazer ele entender, né? Tudo que foi muito intenso a vida de Jesus, foi 33 anos, mas intenso, de muitos acontecimentos. E aí ele pegou todo aquele material, como ele era uma pessoa intelectual, ele foi lá para o deserto para poder absorver tudo isso. Quando ele nasceu como Saulo, né, lá naquela região da Turquia, a família era uma família de tecelões, que usavam o fio da cabra para fazer tecidos, né? E ensinou para ele, desde a infância, a arte de tecelão. Então, ele, além de ser um doutor da lei, estudar em Jerusalém, ele também tinha habilidade para isso. Então, isso foi muito útil para ele poder sobreviver, porque da noite para o dia ele perdeu tudo. Ele não tinha mais cargo, ele não tinha mais poder, não tinha mais prestígio, dinheiro, nada, né? Ele era uma pessoa comum. Então, isso foi ajudando ele a conseguir sobreviver nesses 3 anos, para ele ler tudo e absorver. Ele perguntava para várias pessoas e tal. Depois de meditar tudo isso, ele voltou para a Casa do Caminho e falou, olha, eu acho que isso é muito grande. Tudo que Jesus deixou é uma mensagem grandiosa e não pode ficar restrita aqui à Casa do Caminho, a Jerusalém. A gente tem que expandir, tem que falar para as pessoas disso. E aí ele começou a formar, já programar missões, que ele ia com algumas outras pessoas para regiões do Oriente Médio, para várias regiões. Então, ele viajou ao longo da vida dele, levando a palavra de Jesus
para várias regiões e caminhou 20 mil quilômetros a pé. Lembre-se que ele estava pobre, não tinha cavalos, nada, ele tinha que fazer tudo a pé, né? E aí, mas ele chegava nos lugares, naquela época, as viagens eram diferentes, eram longuíssimas e as pessoas ficavam vários anos no lugar, porque para voltar tinha que, né, demorava muito. Então ele ficou vários anos em vários lugares. E ele chegava, uma das coisas que ele fazia, não ia direto pregar para as pessoas, porque ele tinha que sentir a comunidade, ele ia assim, devagar, como tecelão, trabalhando como tecelão, formando as pessoas, formando os grupos para depois formar os núcleozinhos. Em cada lugar que ele passou, ele formou um núcleo com reuniões para falar sobre a palavra de Jesus. Então, o que tem hoje na Igreja Católica e mesmo nos centros espíritas como o nosso, isso que a gente está fazendo aqui, a sementinha começou lá, na Casa do Caminho e com o Tarso fazendo essas, né, organizando isso. Não se sabe quando ele passou a se chamar Paulo, ele passou de Tarso para Paulo. Ele despojou tudo que ele tinha do passado, inclusive o nome, né? Então ele ficou Paulo de Tarso. E aí ele foi nessas regiões, montava, depois que aquilo estava redondo, as reuniões acontecendo, então as reuniões faziam o que a gente está fazendo hoje, falando sobre a palavra do Evangelho, tinha sessões mediúnicas, né, que tinha pessoas que tinham a capacidade de receber espíritos e falar, eles chamavam de apóstolos. Depois a Igreja Católica, quando incorporou tudo isso, aboliu esse detalhe, né? E fazia também curas. As pessoas davam passes, faziam curas, etc. Um dos lugares que ele ficou por mais tempo, 2 anos, foi em Éfeso. Éfeso é uma antiga cidade uma cidade da antiguidade, que foi uma cidade cosmopolita, muito bonita. Alguém aqui já foi lá, nessa cidade? Hoje? Oi? Eu fui lá, né? Lá agora são ruínas, mas mesmo ruínas, elas são lindas, lindas. É um negócio assim muito grande, você vê o mar, é perto do Mediterrâneo, é numa região da Turquia, próximo da Capadócia. Essa região tinha templos, fóruns de teatro romano, tinha as casas, ainda você vê. Um dos detalhes mais interessantes que me chamou a atenção, que naquela época tinha banheiro público já. Aí você vai conhecer os banheiros públicos com os antigos vasos sanitários. E, assim, é um lugar muito bonito. Então, naquela época, Éfeso era um lugar de de conexão entre o Oriente Médio, porque tinha muitos negócios. Muita gente de Roma ia para lá e etc. Era uma grande cidade, né, que tinha ali na região. E ele foi morar naquela região. Né? Não sei exatamente se foi em Éfeso ou na região de Éfeso, porque está bem próximo da Capadócia. A Capadócia é uma região da Turquia hoje muito turística. Ela tem formações rochosas milenares de pedras, pedras que formam assim cones enormes. Os turcos chamam aquilo de chapéu de fadas, né? Parece um chapéuzinho assim. Muita, tudo branco, é muito bonito. Dentro daqueles cones são cavernas, são ocas. Então, quando começaram a perseguir os cristãos lá em Jerusalém, muitos foram para essa região, porque é perto, né? Claro, não é assim tão do lado, mas é fácil de ir. E aí eles se estabeleceram naquelas regiões, dentro das cavernas, e fizeram a casa deles. Muitos cristãos fizeram isso. Inclusive, tem algumas que viraram igrejas, que eles colocavam para fazer as reuniões do Evangelho. E nessas igrejas, eles pintavam com coisas da natureza, né? Elementos da natureza, tal, plantas, etc. Faziam desenhos. Hoje em dia, quando você vai na Capadócia, você visita essas igrejas rupestres, igrejas antigas, e tá lá tudo. Lógico, ainda tá assim, tá um pouco
desbotado, mas você vê, né? Então era um lugar perfeito para se esconder, para cristãos se esconderem. Nisso daí, nessa região entre Éfeso e a Capadócia, viveu Maria. Maria também foi para lá, porque ela também foi, Maria de Nazaré também foi, como é que fala, perseguida, né? E ela foi para lá com um dos apóstolos e viveu. Essa casinha da Maria de Nazaré está lá até hoje e a gente, como turista, visita. É uma casinha pequena que dentro da casa tem o tamanho dessa sala aqui e passa um riozinho. Eu visitei lá na Capadócia. Essa casinha não se tem a informação certeza, não pode se dar como certo. Esse daqui, Maria morou aqui cientificamente. Ele não tem essa comprovação científica, mas no século XVIII, uma freira, ela tinha visões, era uma freira que hoje a gente poderia dizer que ela era média, né? E ela tinha visões e sonhos, e ela sonhou que tinha essa casa onde Maria viveu, deu as diretrizes, ela explicou os detalhes, no sonho ela via toda a região, e explicou para os padres, né, lá da Alemanha, e eles foram atrás e descobriram a casinha que estava meio abandonada. Então, o próprio governo da Turquia que fez a remodelação, né, e para deixar essa casa de pé, etc. E a gente consegue visitar na boa, tal, é super bonito, é um lugar de peregrinação. Bom, é só um detalhe aí da história de Tarso. Aí, Paulo, depois que ele sai de Éfeso, passa por várias outras cidades, ele volta lá para Jerusalém e fala para o pessoal da Casa do Caminho, para os apóstolos: olha, gente, a gente tem que deixar de ser uma seita obscura dos judeus, porque era uma seita, né, obscura. A gente tem que formar isso uma coisa assim mais institucionalizada. E aí eles resolveram criar, já eram chamados de cristãos. Todo mundo chamavam eles de cristãos, porque vinha de Cristo. Então, institucionalizar o cristianismo. E aí, Paulo falou: olha, eu acho também que a gente tem que chegar em Roma. Né? Roma era a grande capital. Né? Ele já tinha rodado lá pelo Oriente Médio todo, algumas partes da Europa, mas faltava a cidade mais importante, que era Roma. E ele sabia que Roma era onde a situação ia ser mais difícil, né? Porque eles eram perseguidos. E em todas as cidades que ele morou, não foi fácil. Ele foi perseguido, várias vezes ele foi preso, ele foi torturado, depois ele foi solto, foi julgado. Ele foi sempre assim uma pessoa que passou por muitos desafios, né? E aí a história traz pra gente, quando a gente tem uma certeza, a gente às vezes passa por vários desafios, né? Trazendo para a nossa vida, né? Ele não foi fácil a vida dele, foi sempre muito difícil. Quando ele chegou em Roma, ele já estava mais velhinho e já sentia no corpo todas assim, tudo que ele passou, as prisões, perseguições, ele sentia a caminhada de 20.000 quilômetros a pé, o corpo já não estava mais, né, jovem, ele sofreu várias agressões corporais, tudo isso ele sentia, né? E aí ele começou a ver que talvez já tivesse para o fim, mas mesmo assim, ele em Roma, ele formou os núcleos, ele fez de tudo, em cada lugar ele formava núcleos em bairros, né? Os núcleos que seriam as sementes hoje que é a Igreja Católica, né? Paulo começou a ser perseguido por Nero. Quando Nero descobriu que ele estava em Roma, aí o bicho pegou, né? Porque Nero falou: nossa, agora ele aparece aqui em Roma, agora vai conseguir influenciar muito mais pessoas, porque Roma é uma cidade muito grande. E aí ele prendeu o Nero. Mas aí teve várias pessoas falando, ele era muito popular, ele era o que hoje é um grande influenciador, né? Então ele era intelectual, sabia várias línguas, por isso que facilitou ele viajar ele falava grego, né? E falava hebraico, então latim. Então ele conseguiu muita coisa, ele conhecia muita gente. Então o Nero pensou: nossa, não posso mandar matar agora porque vai ter, né,
vai ter problema para mim isso daí, porque é uma pessoa influente. Então ele deixou um pouco ali de lado, mas ele soltou e falou pro Paulo de Tarso o seguinte, ó, agora você fica em Roma, não sai mais. Porque cada vez que ele saía para uma viagem, ele arrebanhava mais gente, ele conseguia influenciar mais pessoas, né? Então, uma maneira dele acabar com isso é deixa ele aí, e aí, né, ele não influencia tanta gente. Mas, mesmo assim, ele continuou influenciando muita gente. Numa das últimas cartas, tem uma frase aqui muito legal, ele escreve cartas ao longo da vida, porque o trabalho dele, ele sempre achava que ele tinha que influenciar mais gente, explicar, falar a palavra de Jesus, que era uma coisa grandiosa para muita gente, ele tinha que ser universal. Então, com as viagens dele, ele não conseguia falar com todo mundo, ele escrevia cartas, né? Ele escreveu ao longo da vida 14 cartas, que são as epístolas, né? E aí ele mandava para vários lugares as cartas. Quando ele estava em um lugar, ele estava em Éfeso, ele mandava para Corinto. Quando ele estava em Corinto, ele mandava para outro. Ele fazia toda aquela população de cristãos que tinha se envolver, sempre ter notícias e tal. As cartas eram todas intuídas por Estevão. Estevão passou a ser um protetor dele, um espírito protetor que intuía ele nas informações que deveriam ser passadas ali nas cartas, né? O Petuel falou aí no começo da oração, da introdução, que pediu aos espíritos de luz me intuir, né? Intuir a palestrante. Eu peço muito quando eu pego um tema, gente, me intui o que eu preciso passar, né, para frente. Então, sempre quando a gente está aqui, em todos os lugares, assim, quando você pede ajuda, eles te dão, né? Então, muitas vezes, eu estou com o texto pronto aqui, vai aparecer outras informações que são intuídas, né? Isso sempre acontece. Então, com ele também acontecia. Então, ele passou essas cartas, estão algumas muito famosas, que eu vou falar lá no final da minha palestra aqui. Mas ele escreveu uma carta que foi para Timóteo, que era um moço que ajudava muito ele, um jovem que ele tinha como filho, né? E esse jovem estava lá, ele estava em Roma e o jovem estava em Jerusalém. Então ele fala, no final ele percebe que ele já vai morrer, ele percebe que já está chegando o fim, porque o corpo já não está dando conta, né? As pessoas vão notando isso no dia a dia, né? E aí ele escreve a última carta, e uma frase que vocês já ouviram muito, é uma frase que as pessoas falam, que às vezes a gente não sabe de onde vem, né? Terminei a minha tarefa, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Aí depois que ele manda essa carta para o Timóteo, ele é assassinado, porque Nero muda de ideia, né? Muda de ideia, fala, você tem que acabar com esse cara tá prejudicando aqui o poderio. E aí ele é assassinado no meio da madrugada, é decapitado. Nero manda decapitar, né? Então, diz que não é ele, que foi mataram, tal, mas na realidade foi ele o mandante desse assassinato, né? E aí o Paulo de Tarso, ele traz para a gente muitos ensinamentos. Quando o Allan Kardec fez o Livro dos Espíritos, que ele mandou cartas para todos os médiuns do mundo inteiro, com perguntas, etc, etc, Paulo de Tarso apareceu, né? Como o espírito, apareciam vários espíritos da verdade, e ele se colocou como Paulo de Tarso e colocou algumas coisas como no capítulo de perdão, tem informações dele, tem citações dele, fora da caridade não há salvação, que é do Paulo de Tarso, em outros também, tem outros pontos do Livro dos Espíritos que ele voltou, né, e através de médios, e deu as explicações, etc. Aí, o que eu queria fazer hoje, não só falar essa biografia aqui, é muito rica, mas eu queria trazer para nós, né? Desde que eu li, eu fiquei apaixonada pelo livro, pelo romance histórico, e também fiz a correlação de morar na cidade de São Paulo. Eu achei um privilégio. Eu, quando era jovem, quando eu descobri o Nordeste, eu achava que eu tinha nascido no lugar errado,
que eu gostava de praia, por que eu estava aqui, a praia é longe, etc. E aí eu era meio revoltada, que eu queria morar em outro lugar. Mas depois, com o trabalho, eu fui vendo como eu tinha oportunidades aqui, nessa cidade, como eu conhecia gente, como aqui era fascinante, como tinha cultura, etc, né? E aí eu fui me apaixonando pela cidade. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu moro na cidade que tem o nome de São Paulo, o nome de Paulo de Tarso, né? Que a Igreja Católica passou todos esses apóstolos para santos. Então, Paulo de Tarso é São Paulo, Pedro é São Pedro e por aí vai. E aí eu comecei a pesquisar por que exatamente essa cidade tem esse nome, né? E aí fiz umas pesquisas aí e vi que a cidade, pensei, no primeiro momento eu pensei, vai ver que 25 de janeiro, que é o dia de São Paulo, da cidade de São Paulo, é o dia do nascimento dele. Aí depois pensei, não, talvez seja o dia do assassinato, né? E aí comecei a pesquisar, não é uma coisa nem outra. A São Paulo começou assim, o Manuel da Nóbrega morava, um jesuíta português, ele estava catequizando os índios lá em São Vicente, ele chegou e foi morar em São Vicente, com vários outros padres, e lá em São Vicente estava muito difícil, tanto com os portugueses quanto com os índios lá, que eram rebeldes e tal, e ele não conseguia fazer muito o trabalho dele. Depois de um tempo, ele resolveu vir para o Planalto. Ele sabia que aqui no Planalto era mais difícil de chegar, a viagem era muito difícil lá de São Vicente, da Baixada Santista, para subir a serra. Já é difícil hoje, imagina naquela época, né? Como era difícil. Mas talvez fosse mais fácil para o trabalho dele de catequização. E aqui tinha um português chamado João Ramalho, que era casado com a Bartira, a filha de um chefe tupiniquim, né? Da tribo tupiniquim. Então aqui já tinha certo assim, né? Era mais fácil, já tinha português vivendo com um índio, então, né? Não era tão difícil. E aí ele resolveu subir a serra, pediu autorização para transferir o que ele tinha lá em São Vicente para São Paulo, para a Serra, e veio com 19 padres lá, inclusive José de Anchieta, que ainda não era padre, estava estudando para ser, né? E aí eles vieram e falaram com o João Ramalho ajudou eles para não ter ataque de índios, né? Porque o João Ramalho era casado com a filha do cacique e tal, e foi tudo muito fácil, mais fácil que lá, né? E aí ele fizeram uma casinha bem pequenininha para fazer o colégio, que hoje é o pátio do colégio, né? E essa casinha minúscula, eles resolveram inaugurar e falar, vai ser aqui, vamos começar. E Manuel da Nóbrega resolve fazer no dia da conversão de Paulo, que é o dia 25 de janeiro, a essa missa. E essa informação tem em uma das cartas de José de Anchieta, aquele de 19 anos, ele fazia, era o tipo escrivão, ele que escrevia tudo e mandava para Lisboa, né? E lá tinha a Companhia de Jesus, eles tinham se reportar, eles eram todos a Companhia de Jesus. Então, na carta dele, ele fala, eu vou ler a carta que eu acho bem legal essa frase. A 25 de janeiro do ano do Senhor de 1554, celebramos em uma paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa, no dia da conversão do apóstolo São Paulo, e por isso a ele dedicamos a nossa casa. Então, desde o primeiro momento, eu acredito muito em energia, sabe? E desde o primeiro momento, esse lugar onde a gente habita foi dedicado a São Paulo. E eu acho que tem muito a ver com a gente, né? A gente está no lugar, porque a cidade tem muito a ver com o Paulo de Tarso, né? Aqui é uma cidade cosmopolita, a gente tem muitas nações vivendo aqui, imigrantes de tudo quanto é lugar. Um dos censos tinha 199 países morando na cidade de São Paulo, uma cidade muito rica culturalmente, né? Acolhe muita gente. Tem problemas? Todo lugar tem problemas, mesmo os pequenininhos, né? Tem gente que fala, eu detesto aqui, quero morar para o interior, não. Lá vai ter problema também, porque todo lugar tem problema. A gente tem que fazer o nosso melhor para a cidade. Mas eu amo a cidade, né? Então eu sinto o privilégio de estar na cidade de São Paulo e Paulo ser uma grande personalidade do cristianismo. Ele ter, né, a cidade em homenagem a ele. E eu
Isso é uma coisa minha pessoal. Eu acho que ele, claro, como um espírito de luz que deve dar assim uma proteção para a nossa cidade, né? Eu imagino. E lendo como eu fiz uma maratona de lives espirituais aí, eu descobri umas coisas. E uma delas, que eu não tinha esse conhecimento, talvez vocês saibam, mas para mim é novidade, o Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega, que, né, fundou o pátio do colégio e tal, na realidade é o espírito Emmanuel. Então, o Espírito Emmanuel, em várias citações do Evangelho, eu vi isso numa live espiritual, fiquei em dúvida dessa informação, mas depois eu busquei aqui na internet, em várias citações com o Chico Xavier, ele fala isso, que ele foi a reencarnação, né, do Manuel da Nóbrega. Então, o Emmanuel, esse espírito também veio para cá com uma missão de fazer esse lugar progredir, né? Claro, teve métodos que métodos do Manuel da Nóbrega de catequização de índios que não são ideais. Também houve erros, né? Houve muitos erros. Houveram, né, muitos erros. A Igreja Católica errou demais em várias coisas, mas tem a essência de tudo isso, né? Claro que Manuel da Nóbrega, esse espírito, ele também teve que se ajustar, né? E rever todos os conceitos lá na espiritualidade, como todos nós vamos fazer. A gente também aqui está errando todo dia, acertando todo dia. Aí, o que eu queria finalizar aqui é falar o seguinte, que uma das frases do Paulo de Tarso escreveu as epístolas lá com várias frases, etc. Uma delas ficou muito famosa aqui para nós, brasileiros, porque nós tivemos assim a felicidade de um poeta aqui pegar a frase e musicar, né? E ele musicou junto com também poemas, na mesma música, poemas de Camões, né? Que foi o Renato Russo, com a música Monte Castelo. Depois eu vou botar aqui a música, se vocês me derem licença. E a frase é uma frase linda. Então, na época que ele lançou a música, houve bastante controvérsias, porque ele pegou a música, uma frase do Paulo de Tarso e algumas de Camões. Mas vamos combinar que a licença poética ficou boa, né? Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. Então, se a gente não tem amor, a gente não é nada, né? E o Renato Russo fala muito isso, porque toda a essência da palavra de Paulo, toda a essência das cartas, tudo, ele fala do amor universal que Jesus passou pra gente, né? Então é muito bonito. Quem leu aqui Brasil, Pátria do Evangelho? É muito legal esse livro também. Olha, eu também indico, esse é o segundo melhor aqui da casa, né? E isso é fácil, é só pedir aqui para nossa bibliotecária, Liana, levanta a mão aí, Liana. Não tem custo, você pede, né? E leva para casa, lê. Oi? Faz um cadastro, e depois traz. Eu aprendi muita coisa desde que eu vim para o lar, né? Porque eu li bastante e a Pátria do Evangelho é o segundo melhor, que mostra que tudo que ele está falando aí, né? Personagens que a gente conhece, que foi, não sei o quê, todos têm uma missão, a missão de fazer esse país um grande país para o futuro, né? Lógico que tem muita coisa errada nesse país, né? Nossa Senhora, até chegar nisso, mas a gente chega lá. E um dos detalhes daqui que a gente pode observar é que tem muitas religiões, né? Todo mundo convive, teoricamente, na boa entre todas, né? A gente, de modo geral, o brasileiro comum não é contra nada. Todo mundo vive na boa, assim, vários povos vieram de vários lugares aqui com as suas religiões e segue. Isso faz parte da missão do Brasil como pátria do Evangelho, né? Vamos relaxar o nosso corpo físico, relaxar todos os músculos, colocar as pernas bem
retas no chão. Vamos sentir toda a nossa coluna vertebral, todos os músculos do nosso corpo. Vamos sentir esse amor que está na música, que está nas palavras de Paulo de Tarso e principalmente na mensagem de Jesus. Vamos sentir o amor universal, uma coisa muito ampla. Vamos sentir nesse momento todos os mentores espirituais dessa casa, aqui presentes, ao lado de cada um, os nossos anjos protetores, os nossos mentores também aqui. Vamos emanar amor para toda essa casa, emanar amor para toda essa cidade, a cidade de São Paulo. Agora vamos emanar amor para o nosso país. E agora para o nosso lindo planeta azul, a Terra. E sentir que somos todos filhos da Terra, irmãos em uma comunhão pelo amor universal. Nesse momento de tanta tranquilidade, vamos pedir tudo o que precisamos para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, espiritual, para que os mentores dessa casa possam ajudar no passe, para que a gente possa sair daqui muito melhor, com muito mais paz, amor, fraternidade no coração. Que assim seja, graças Senhor Jesus.